Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus seja com todos. Graças a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui para transmitir a palavra de Deus aqui através do Facebook. E eu quero desde já agradecer a todos os irmãos que já estão conosco, aqueles que ainda vão entrar, tá certo? Hoje nós vamos estar fazendo a conclusão do nosso estudo, né? Nós fizemos um estudo em 3 etapas, hoje nós vamos concluir. A personificação da graça. Hoje é a parte 3 que nós queremos fazer essa conclusão. Então você é muito bem-vindo para estar conosco. Desde já eu quero pedir para você compartilhar esse conteúdo, para você divulgar nas suas redes sociais, tá bom? Você que tem também acesso ao YouTube, gosta de assistir vídeos pelo YouTube, você pode também lá pesquisar na barrinha lá, Pastor Arthur de Barros, e aí você vai fazer a gentileza de se inscrever no nosso canal, nos ajudando dessa forma a dar crescimento no canal. Lá também tem alguns vídeos, né, uns mais antigos, outros mais recentes. E aqui pelo Facebook também, né, temos nossa página, a página da nossa igreja, a Igreja Assembleia de Deus Jeová Nissi, que aí começamos a fazer algumas transmissões ao vivo, as transmissões do culto de domingo principalmente. Tem também nosso Instagram da igreja, Igreja Assembleia de Deus Jeová Nissi, para que você possa estar nos seguindo, acompanhando ali o nosso trabalho. E hoje nós vamos estar concluindo então o nosso estudo, tá bom? E para hoje nós vamos estar fazendo a leitura para estar embasando aí a nossa transmissão, tá certo? Vamos lá. Eu quero que você que está comigo já, que você que está aí, prepare a sua Bíblia, né? Nós vamos estar lendo em Romanos capítulo 3, a partir do versículo de número 21. Romanos 3, a partir do 21. E como eu gosto sempre também de fazer aqui na nossa transmissão, eu faço uso também de uma Bíblia de tradução católica, né, de edição católica, e a gente faz a mesma leitura tanto na nossa Bíblia aqui de edição cristã protestante, também fazemos a leitura aqui nessa Bíblia cristã, né, só que edição católica. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 21, nós vamos estar lendo para dar seguimento à nossa transmissão. Então vamos lá. Carta do apóstolo São Paulo à igreja em Roma, capítulo 3 e versículo 21. Vou ler primeiro aqui na nossa tradução católica. Mas agora, sem o concurso da lei, manifestou-se a justiça de Deus, atestada pela lei e pelos profetas. Esta é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos os fiéis, pois não há distinção. Com efeito, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. E são justificados gratuitamente por sua graça. Tal é a obra da redenção realizada em Jesus Cristo. Deus o destinou para ser, pelo seu sangue, vítima de propiciação mediante a fé. Assim ele manifesta a sua justiça
porque no tempo de sua paciência ele havia deixado sem castigo os pecados anteriores. Muito bem. Agora vamos ler aqui Romanos 3, a partir do 21, né, na nossa Bíblia de edição aqui protestante. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Muito bem. Então hoje nós vamos concluir essa série de estudos, né, que nós estamos fazendo, falando sobre a personificação da graça. E hoje nós vamos falar o que a graça proporciona, qual o alcance da graça, né? E fazendo aplicação, claro, para a nossa vida como servo de Deus, já fomos alcançados por isso. Primeiro precisamos definir, né, como em todas as transmissões que fizemos, vamos definir o que é graça de Deus. O que é isso? Quando nós falamos da graça de Deus, o que significa isso? Né? Graça significa favor imerecido. É o favor que os homens não merecem, mas que Deus livremente, bondosamente, amorosamente nos oferece. Ainda que não mereçamos, Deus, ele nos oferece esse favor, né, para nos alcançar de volta para ele. Então é assim que é vista a graça de Deus. É algo que o ser humano não merece, mas porque Deus é amor, ele é bondoso, ele é misericordioso, ele vai livremente de sua própria iniciativa e oferece aos homens. Então nós aprendemos que a graça, ela não é um poder mágico, a graça não é um comprimido, né, solucionador de problemas. A graça também não é uma varinha mágica que você vai e toca, tudo está resolvido. A graça, ela é, na verdade, uma pessoa. Por que eu estou dizendo isso? Porque na série de nossos estudos, nós estamos vendo isso, né? Se você não assistiu os 2 primeiros, procura aí no Facebook, você vai estar entendendo tudo que eu estou falando. Então a graça, ela é uma pessoa. Quem? Cristo. Descobrimos, né, que Cristo, ele é a personificação da graça. Cristo, ele é a graça em ação. Nós percebemos isso durante todo o seu ministério terreno, como vimos aí na etapa passada, e hoje vamos concluir. Então, a graça, por que a gente fala personificação? Porque a graça foi personificada em Cristo. Cristo é a graça em ação. Todos os seus atos demonstram isso, tá? Até ele levar a última consequência, que é o quê? Morrer na cruz do Calvário em favor da nossa vida. Pergunto para você, nós merecemos ou merecíamos? Não. Mas por que aconteceu? Porque é pela graça, é pela livre iniciativa de Deus em nos abençoar. Amém? Então vamos lá. Qual é o alcance da graça?
a quem a graça é oferecida? A quem Jesus oferece o seu plano salvífico por graça, né? A resposta é: a graça ela é oferecida a todos que precisam. E quem precisa? Os perdidos, os doentes, né? Aqueles que não têm mais recurso de hipótese nenhuma para os seus problemas. A graça ele é oferecida a estes. Vamos conferir em Mateus capítulo 10, e versículo 5, a partir do versículo 5, quando Jesus comissiona os seus discípulos para estarem indo pregar. Ele comissiona, não é isso? Então vamos lá, Mateus 10, capítulo 10, versículo 5. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrarei em cidades samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Qual o alcance da graça? Aqui está. Para quem Jesus envia os seus discípulos, não é? Para os enfermos, leprosos, para os mortos, os endemoniados, toda sorte de gente e de pessoas que estavam marginalizadas devido aos seus problemas. Então Jesus envia os seus discípulos com a seguinte mensagem: pregai o quê? É chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E a graça, ela é oferecida para todos, todos sem distinção. Tá? Agora, se a graça é oferecida para todos, quem é que a graça não vai alcançar? A graça só não alcança aqueles que não reconhecem sua própria condição de perdido ou de que está necessitado, ou que está precisando realmente de ajuda. Então, você já teve essa experiência de tentar ajudar alguém, que essa pessoa, ela mesmo precisando de ajuda, ela rejeita? Ela, movida por orgulho, por arrogância ou por, sei lá, algum sentimento de que a pessoa não quer se diminuir, a pessoa acaba não ajudando, não recebendo ajuda. Você sabe que a pessoa está precisando, ela está numa situação que está precisando de ajuda, mas ela simplesmente diz que não quer ajuda. Então a graça ela é oferecida para todos, mas ela não alcança aquele que a rejeita. Aquele que diz: não, eu tô bem. Eu não estou doente, não estou enfermo, não estou precisando de ajuda. Eu consigo aqui levar os meus problemas sozinho, tá certo? Então a graça ela pode encontrar resistência, não é? E Cristo diz uma coisa interessante: de graça recebeste, de graça dai. Ou seja, vocês foram alcançados pela graça de Deus. Vocês têm algo, né? Foi agregado a vocês valores que vocês não tinham e nem mereciam. Agora, da mesma forma que vocês foram alcançados sem merecer, essa mensagem você deve também passar a outros que também não merecem, né? Ou seja, vocês não precisaram pagar pelo que vocês têm, pelo benefício da graça, e vocês também não vão cobrar de ninguém, não é? Aquilo que vocês sabem que é gratuito. Tá? Então, o alcance da graça são os perdidos, os marginalizados, né? As ovelhas perdidas da casa de Israel, os viciados, aqueles que
na expectativa humana já não tem mais futuro de nada, aqueles que são desprezados, tá? Você que me ouve agora e que está dentro de uma situação que você não consegue resolver, fugiu o controle das suas mãos, né? Sua casa ou sua família está passando uma situação muito complicada e delicada, a graça é para você, tá? A graça de Deus, ela é oferecida para você. Basta apenas se reconhecer que precisa e você vai ser ajudado. Quando a gente aprende que a graça é oferecida para todos, a gente aprende também que a graça de Deus ela está 24 horas à disposição de quem precisa. A graça de Deus está à disposição 24 horas para quem precisa. Não é? Vamos conferir mais alguns textos. Efésios capítulo 6, versículo 24. Não é? A graça é oferecida para todos. Efésios 6, 24. Vamos lá? Efésios 6, 24. Diz a palavra de Deus. Efésios 6, 24. Olha só. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Vamos frisar a primeira parte. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor. Então a graça é para todos. A graça, ela não faz distinção, ela não faz restrição, ela não faz acepção de pessoa. A graça é para todos, não é? Vamos ler também Tiago, capítulo 4, versículo 6. Tiago 4, 6, tá? Vamos voltar aqui. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Vamos manusear aqui a palavra de Deus, né? Porque ela é a nossa fonte, tá? De meditação. Tiago 4,6 diz: antes da maior graça, porquanto Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. A graça é para os humildes, a graça não é para os soberbos, para os arrogantes. É o que eu disse. Quando a pessoa é humilde ao ponto de reconhecer que ela é necessitada, que ela está precisando, a graça de Deus alcança. Muito bem. Falando dessa questão também de a graça poder ser rejeitada, vamos conferir João, Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 11 e 12. João, capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então a graça, a pessoa de Cristo, veio para os seus, veio para os judeus. Era o Messias prometido para os judeus, para livrar o povo dos seus pecados, das suas mazelas, das suas impurezas. Mas o povo, o seu próprio povo, fez o quê? O rejeitou. Mas no versículo 12 diz o quê? A todos quantos. Vamos frisar a palavra todos. Todos os que creram e aceitaram, eles foram feitos filhos de Deus. Tá bom? Vamos lá. Lucas 19, 10. Ali quando Cristo está na casa do homem chamado Zaqueu, um publicano, um camarada odiado pelo seu próprio povo, porque ele recolhia imposto do seu próprio povo para repassar aos romanos, e além disso ele defraudava na coletoria de impostos. E aí no final de tudo, Jesus na casa desse homem diz assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então a graça veio, Cristo, né? Em ação, a ação de Cristo era ir atrás dos perdidos, daqueles que eram rejeitados pelas famílias, pela sociedade, tá certo? Cristo veio para os marginalizados, tá?
Se você já olhou para alguém e percebeu que essa pessoa, né, ou por uma fraqueza humana, a gente olha e acha que fulano, nem fulano merece salvação, fulano já fez tanta coisa errada e na nossa mente a gente não consegue admitir que essa pessoa possa ainda ter esperança diante de Deus. E algumas pessoas até dizem, né, eu já fiz tanta coisa errada que acho que nem Deus me quer mais. Então, se você já pronunciou isso, ou se você conhece pessoas que estão nessa situação, saiba que a Bíblia aqui está demonstrando que a graça de Deus é justamente oferecida para essas pessoas, tá? É o recurso que oferecido por Deus, né, para essas pessoas que não merecem. É um plano perfeito executado por Cristo para alcançar pessoas imperfeitas. Então, às vezes dá um parafuso na nossa mente de tentar entender isso. O plano é perfeito. A execução do plano, perfeita. Mas para quem ele é oferecido? Para as pessoas que são imperfeitas, né? Justamente por quê? Porque é pela graça, é pelo livre amor de Deus, para quê? Para recuperar, para trazer essas pessoas de volta para Deus, tá? Então a graça é oferecida para todos, sem sombra de dúvida. Porém, são alcançados aqueles que reconhecem sua própria condição de perdidos. Não é? Vamos ler aqui Mateus 9, para a gente estar embasando mais ainda essa afirmação. Mateus capítulo 9, a partir do versículo 9. Mateus 9, a partir do versículo 9 diz assim. Aqui nós vamos ter o chamamento e a vocação de um apóstolo chamado Mateus. Quem era esse homem? Esse homem era outro publicano como Zaqueu, que quando Cristo o chamou, ele estava sentado na coletoria de impostos. E ser publicano para a época do Senhor Jesus era uma das coisas mais que podiam desabonar alguém, era ser publicano. Era um dos pecados mais terríveis, era inaceitável para a sociedade judaica. Tá? Era encarado como um traidor. Um publicano não era bem quisto na sociedade, na prática da religião, ele era alguém detestável. Tá certo? E olha o que acontece com esse homem chamado Mateus. No próprio evangelho que ele escreve, em Mateus capítulo 9, versículo 9, diz assim: Jesus passando ali, adiante dali, viu assentado na alfândega ou na coletoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então aqui nós temos Jesus chamando quem para ser apóstolo? Um publicano. Um publicano que não tinha lugar na religião, ele não poderia praticar religião porque ele era detestado. Os líderes religiosos o evitavam, com certeza sua família também o repudiava. Então Mateus só tinha amigo também, publicano, do mesmo naipe dele. E Jesus passa e diz para esse homem: vem, segue-me. E onde é que Jesus estava depois? Na casa do tal publicano, e vieram mais publicanos ali para a casa de Mateus. E Jesus diz: olha,
Eu sou a graça em ação, né? A Bíblia nos dá o recurso da conjectura, então nós podemos conjecturar sem perder o sentido do texto. Vamos conjecturar então Jesus dizendo para aqueles religiosos ali que o criticavam por ele estar na casa de um publicano, comendo com ele, sendo inaceitável. E Jesus diz para aqueles religiosos o seguinte: olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não vim chamar justos, não vim chamar sãos, eu vim pôr os doentes. Quando Cristo fala isso, ele está dizendo o quê? Olha, eu sou a graça em ação, eu vim alcançar quem realmente sabe que necessita e precisa. Vocês aí que se consideram justos, então jamais serão alcançados pela graça. Esse pessoal que está comigo aqui em volta da mesa, ó, tudo pecador, tudo publicano, tudo amaldiçoado por vocês, tudo rejeitado pela sociedade. Eles não têm lugar na prática religiosa. Mas eu sou a graça em ação, eu sou o favor de Deus entre os homens e vim oferecer esse benefício a eles. Por isso que eles estão aqui comigo, eles reconhecem que são pecadores e aqui estão, e eles estão sendo alcançados. Então isso é a graça de Deus. Quando a gente vê hoje nas nossas igrejas, nos nossos templos, pessoas que vêm de históricos terríveis, de práticas terríveis, ou não terríveis assim, mas né, todos têm algum tipo de problema e foram alcançados por quê? Porque reconheceram as suas mazelas, as suas imperfeições, as suas né, todo tipo de impurezas mentais, sentimentais, até físicas, né, vícios, são para esses que Cristo veio, para esses que a graça em ação veio para alcançá-los, né? O que a graça proporciona para aquele que não a rejeita? Primeiro, a graça oferece perdão. Tá? Vamos lá, Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, né? A carta do apóstolo Paulo aos Romanos fala muito da justificação pela fé, da absorvição pela fé através do sacrifício de Jesus. Então vamos lá. Romanos 5, versículo 20 e 21. Eu estou com o Evangelho segundo Mateus na cabeça. Romanos capítulo 5, versículo 20. Diz assim, Romanos 5, 20. Deixa eu voltar aqui um pouco. Vamos lá. Romanos 5, 20 diz: Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Então a graça oferece perdão. Aqui diz uma coisa interessante no versículo 20, Romanos 5, 20. Veio a lei para que a ofensa abundasse. Incrível que a gente vai aprender com relação à lei de Moisés, é que a lei serviu para que o pecado da humanidade aflorasse. E aflorasse também com isso a incapacidade do ser humano no cumprimento de regras, que essas regras servem para o justificar pelos sacrifícios e pelas obras da lei, né? Então, como é que funciona? Você quer criar um pecado, é só criar uma lei, né? Você diz assim, não pode isso, né? Coisa simples, vamos uma coisa simples aqui, né? Não pode mascar chiclete durante o culto. Bom, você já criou uma lei e com isso um pecado, porque quem mascar chiclete vai estar pecando porque vai estar infringindo a lei, né? E outras coisas mais, estou falando de coisas simples. Então, para criar um pecado, basta criar uma lei. E a lei veio para quê? Para que o homem se visse na condição de incapaz de se justificar diante de Deus. Mas aí,
olha a graça de Deus, né? Aí, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, né? Por quê? Porque Cristo, ele veio para satisfazer a exigência da lei. Como é que funcionou? Onde estava abundando o pecado, onde estava abundando, ou seja, estava muito patente a incapacidade do ser humano de se justificar. Por mais que apresentassem sacrifícios, holocaustos, ofertas pelo pecado, o homem continuava pecando. Quanto mais erro, erro em cima de erro. Aí veio a graça, e onde estava abundando o pecado, superabundou, ou seja, a graça de Deus, a capacidade de perdão da graça de Deus sempre vai superar em muito o pecado do ser humano. É por isso que diz isso. Onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Então, quanto mais a pessoa tem pecado, mais a graça de Deus ela se torna suficiente para sanar o problema do pecado. É o sacrifício do Senhor Jesus. Então não importa se você tem um caminhão de pecado, se você está dizendo que o tanto de pecado que você tem, nem Deus te aceita mais. Você está redondamente enganado. Porque a graça de Deus, ela vai superar, ela é suficientemente maior pelo sacrifício de Jesus, pelo derramamento do sangue de Jesus, ainda que não merecemos, isso é suficiente para perdoar os pecados. Segundo a Bíblia, só tem um pecado que é imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso aí, irmão, não tem como perdoar, né? Mas só blasfema contra o Espírito Santo quem já conhece o Espírito Santo, tá? E aí blasfema contra ele. Isso aí não tem pecado. Mas você que não tem conhecimento do Espírito Santo, você que é ignorante no sentido do não conhecimento da pessoa do Espírito Santo, da sua obra, dos seus dons, né? Daquilo que ele que ele representa para a igreja, né, você não corre o risco de blasfemar, porque a blasfema é um pecado consciente, deliberado, né, contra a pessoa do Espírito Santo, tá? Então, assim, então isso é a graça oferece perdão, tá? Vamos ler Lucas 7, Lucas capítulo 7, benefício da graça, ela oferece perdão. Jesus derramou o sangue dele para remissão dos pecados. Então vamos ver Lucas capítulo 7, que conta a história de uma mulher. Tá, vamos lá. Lucas 7, versículo 46. Tá? Diz assim, ó. Vou ler o 47, Lucas 6, do 47 ao 50. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, o Senhor Jesus disse a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? É uma pergunta que surgiu. E disse a mulher, Cristo disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então aqui nós temos a história de uma mulher, que a Bíblia não diz o nome dessa mulher, mas chama ela de pecadora. Então Jesus está na casa de um publicano, de um fariseu, chamado Simão. Ele é convidado para um jantar, para comer na casa desse homem chamado Simão, desse fariseu. Jesus está lá com os seus convidados, perdão. De repente essa mulher invade a cena, né? A Bíblia diz que essa mulher pecadora veio por trás do Senhor Jesus, prostrou seus pés, ficou ali chorando, né? E as suas lágrimas se derramando aos pés do Senhor, e com seus cabelos ela ficou secando ali os pés do Senhor Jesus, e ela traz consigo um vaso com unguento, e ela oferece ali, vai
né, perfumando Jesus, e aqui nós vemos o Senhor Jesus perdoando os pecados daquela mulher. Nesse inteirinho também tem toda uma história que o Senhor Jesus conta, né, uma parábola ali de um, né, credor que tinha dois devedores, um devia 500 denários, outro devia 50, mas nenhum tinha como pagar, e o credor perdoa os dois devedores. E aí o Senhor Jesus faz essa pergunta para Simão: qual desses devedores amaria mais o seu credor? Aí, fácil de responder, né? Simão responde: não, é o que devia mais. Por isso o Senhor Jesus vai falar fala para Simão: tá vendo essa mulher? Ela não era só pecadora, ela tinha muitos pecados. E pelo ato dela aqui, em reconhecimento e em humilhação, os seus muitos pecados estão sendo perdoados. Então, aqui onde estava abundando o pecado, superabundou a graça de Deus. E Jesus disse para a mulher: vai-te em paz, a tua fé te salvou. Né? A graça, depois do perdão do pecado, simultaneamente a graça oferece justificação. O que é justificação? O ato de tornar alguém justo, sem culpa diante de Deus. Tá? A graça de Deus oferece isso. Mediante o perdão e a cobertura do sangue de Cristo, nós podemos ser apresentados a Deus como justificados. Tá? Vamos lá em Romanos capítulo 3, versículo 21. Romanos 3, 21. Vamos estar lendo aqui para a gente estar contextualizando a nossa afirmação. Romanos capítulo 3 e o versículo 21. Muita gente até deve conhecer de cor. Vamos lá. Romanos 3, 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo, olha, preste atenção aqui agora, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Tá? Se nós lermos também o 26, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Justificação. Todos pecaram, não há distinção, não tem ninguém, nenhum ser humano, nenhum mortal que possa dizer que não tem pecado. Tem. Você, né, ou eu, em algum momento da nossa vida, podíamos até considerar que o nosso pecado seria menor do que o do outro. Mas diante de Deus não há essa questão. Pecadinho, pecadão. É pecado, está destituído, está afastado da glória de Deus, se torna inimigo de Deus. E não há como o ser humano se justificar diante de Deus. Mas aí vem a graça de Deus em ação. É Cristo, pelo seu sangue, nos justifica, nos torna sem culpa, não pelo nosso mérito, mas pelo mérito de Cristo, e nos apresenta a Deus. Tá? Justificação. A graça nos oferece justificação. Romanos, né, se a gente for mais adiante aqui, Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2 diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, a esse favor que ninguém merece, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, sendo justificados pela fé, e é gratuitamente. Aqui que está a maravilha. Sendo, né, nós fomos colocados como justos diante de Deus, não pelo nosso mérito, repito, mas pelo mérito de Cristo.
no derramamento do seu sangue. Isso é de graça. Você não merece, eu não mereço. Mas fomos alcançados, porque um dia reconhecemos a nossa situação. E a nossa situação diante de Deus era o quê? Situação de morte. Mas veio a graça, veio Jesus, veio o derramamento do seu sangue naquela cruz do Calvário para nos tornar justos diante de Deus e termos acesso, tá? Quando vamos nos aproximar do Senhor, nosso Deus, ele olha para nós e vê o quê? A marca do sangue de Cristo em nós. Ele olha e vê que nós fomos justificados. Porque Cristo pagou a nossa dívida, né? Para com Deus, para que fôssemos justificados, tá? Muito bem. Vamos continuar. Deixa eu só fazer um ajuste aqui. Muito bem, é isso mesmo. Então vamos lá. Continuando. Então a graça nos oferece perdão, simultaneamente a graça nos oferece justificação. Simultaneamente também a graça nos oferece o quê? Salvação. Então eu sou perdoado, eu sou justificado, né? 2 benefícios, e eu sou salvo pela graça. Vamos lá. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 4. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, a partir do versículo de número 4. Olha aqui. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou ou nos justificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos. Olha aqui, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Tá? Então o que nós aprendemos? Nada vem de nós, para que tenhamos mérito algum na salvação. Toda obra e toda execução desse plano é exclusiva de Jesus. A graça em ação. Pela graça sois salvos. A graça oferece salvação. Quando eu digo que sou salvo, quando você diz que é salvo, quando você tem essa convicção, todo o mérito é para Cristo, porque é por Ele, é pelo derramamento do seu sangue, tá? Vamos ver também, quando fala que a graça oferece salvação, nós vamos ver Tito, capítulo 2 e versículo 11. Tito 2, 11. Diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A todos os homens. A salvação não é algo, né, exclusivo de uma classe de pessoas. Ela não é discriminatória. A salvação é para todos. Oferecida a todos, né? Então a graça ela traz e proporciona salvação para todos os que creem, todos. Então você que me ouve agora, você que tem pessoas na sua família que precisam ser alcançadas, a salvação é para essas pessoas também, né? Elas são alvo da graça de Deus. Basta que elas venham a reconhecer seu estado e sua condição de pecador para que a graça os alcance, né? E para a gente encerrar aqui,
Então, vamos para mais um benefício que a graça nos oferece. A graça nos oferece o que? Regeneração. Transformação de dentro para fora. Deus nunca começa a mudar alguém de fora para dentro. Deus sempre começa a mudar de dentro para fora. E todo esse trabalhar começa no nosso entendimento. Tá? Vamos lá. Tito capítulo 3, versículo 4 e 5. Tito 3, 4. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça, presta atenção, que houvéssemos feito, nada é pelo nosso mérito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, a regeneração, essa transformação, essa mudança de dentro para fora acontece também quando o Espírito Santo age em nós de dentro para fora. Tá? Regenerar significa trazer restauração para aquilo que havia se desfeito, estragou, danificou, né? É uma reconstrução, uma recriação do ser humano caído na sua natureza pecaminosa. Isso vem de dentro para fora. É a reconstrução do caráter humano decaído por causa do erro do pecado. Né? A graça ela oferece isso, né? Para todos aqueles que ela alcança. João capítulo 3, versículo 3, um diálogo, talvez um dos diálogos mais famosos da Bíblia, de Jesus com o mestre da lei chamado Nicodemos, né? João 3:3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, né? Agora vamos ler aqui o versículo 5. Ó. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus está falando aqui para Nicodemos numa linguagem bem espiritual, falando não de um renascimento literal ou de uma reencarnação, como alguns creem, mas ele está falando da recriação, do novo nascimento gerado de dentro para fora. Está falando da total transformação do caráter do ser humano, né, na sua mudança de visão de mundo, na sua mudança de entendimento, no controle da sua natureza ou do seu temperamento totalmente distorcido, né? É o novo homem sendo gerado através do agir do Espírito Santo, perdão, quando o homem é alcançado pela graça de Deus, né? Então, por isso que as pessoas, quando elas vêm para a igreja, vêm trazendo toda aquela bagagem, com toda a impureza, em todos os aspectos. E ela vai sendo lavada, regenerada pelo conhecimento da palavra. Deus vai trabalhando no seu entendimento, o Espírito Santo vai trabalhando no seu interior, no mais profundo da sua alma, né? Vai trabalhando no seu espírito, vai trazendo uma nova expectativa de futuro, de vida, uma nova visão de mundo, horizontes se abrem, né? E a pessoa vai sendo curada, restaurada, regenerada pela obra do Espírito Santo, porque a graça oferece isso, né? Então vamos ler, para a gente encerrar, na primeira carta de Pedro, capítulo 1 e versículo 3, né? Primeira carta de Pedro, capítulo 1 e versículo 3. Depois a gente vai ler também o 23. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que,
segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha, presta atenção aqui nessa afirmação, nos gerou de novo. Como é isso? Como é ser gerado de novo? É essa regeneração. É uma recriação de dentro para fora, na reconstrução do caráter caído, decaído. Né? É quando o Espírito Santo trabalha na nossa natureza tendenciosa para o erro. Tá? E nós precisamos disso aí. Quando o Espírito Santo faz crescer em nós o fruto do Espírito, aí nós começamos a ser mudados. E isso vai transparecer no nosso exterior. Quem não é mudado por dentro pode até tentar, pode até querer disfarçar, mas não vai mudar por fora. Uma hora ou outra as máscaras caem, a pessoa vai dizer verdadeiramente o que ela é por dentro. Né? Cristo diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então, o que está no coração, o que está no interior do homem, uma hora ou outra vem à tona, né? Não adianta. 1 de Pedro 3, capítulo 1, versículo 3, já lemos, vamos ler o versículo de número 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então, essa regeneração acontece pelo agir da palavra de Deus, pelo conhecimento de Deus, pelo entendimento que vai sendo aberto, iluminado na nossa maneira racional de ver as coisas, nosso entendimento, tá certo? E aí nós vamos sendo recriados. Aí sim o mundo começa a ver a transformação da nossa vida. Aí o mundo começa a enxergar em nós que verdadeiramente nós somos servos de Deus, discípulos do Senhor Jesus, quando isso acontece. Quando a graça, ela vem, em primeiro lugar, nos oferece o perdão dos nossos pecados. E, simultaneamente, também ela nos justifica, nos regenera e nos traz convicção de salvação. A personificação da graça. Cristo veio ao mundo para nos trazer isso. Isso aí, irmão, é a primeira necessidade do homem. É isso. A graça veio para nos alcançar porque isso é a nossa primeira necessidade. A prioridade da graça de Deus na nossa vida é nos trazer isso. O perdão dos nossos pecados, a nossa justificação, a nossa salvação, a nossa regeneração. Sem essas coisas, podemos até ter todas as demais que a gente corre atrás e que a gente vai descobrir que não são prioritárias. E mesmo a gente tendo tantas dessas coisas nas mãos, a gente pode correr o risco de jogar tudo fora. Por quê? Porque a pessoa sem Deus, a pessoa sem passar por esse processo da graça, ela muito dificilmente vai traçar um caminho reto e seguir. Né? Então, aqui nós encerramos essa meditação falando, né, da personificação da graça. É uma pessoa, a graça é uma pessoa chamada Jesus Cristo, que está à disposição 24 horas por dia de todos aqueles que precisam. Se você conhece alguém, se você é alguém que precisa, recorra a Jesus Cristo. Mesmo você achando que não merece, recorra a Jesus Cristo. Ele veio justamente para aqueles que, na nossa visão, ou na visão, né, de cada um em particular, acha que não merece algo de Deus, acha que não merece a salvação, nem o perdão, tá? Você é alvo da graça de Deus. Então deixa aqui essa meditação para você saber que há uma luz no fim do túnel, que há uma esperança para toda a humanidade, que se não fosse essa esperança, nem eu estaria aqui. Então repasse essa informação, repasse essa mensagem para as pessoas que você ama, repasse essa mensagem para uma pessoa que você está vendo que está no fundo do poço, está na beira do precipício, e quem sabe até pensando em tirar sua própria vida, porque acha que sua vida não tem mais solução, não tem mais condição de tanto erro que você já fez e continua errando. Você que não tem força para sair do erro,
tá? Recorra à graça de Deus. Divulga, compartilha, tá? Deixa aí o seu like, o seu joinha no nosso vídeo. Convide pessoas, faça uma sala de vídeo e divulgue a palavra de Deus. Só assim a gente vai alcançar mais e mais pessoas para que a graça de Deus tenha efeito nelas, né? Nós que somos alcançados pela graça, nosso papel é o quê? Ir divulgar, o que o Senhor Jesus disse para os discípulos. De graça nós recebemos, de graça estamos dando, estamos oferecendo, tá? E quando vamos oferecer, não podemos olhar a condição de ninguém, porque todos podem ser alcançados pela graça. Amém? Então que Deus possa abençoar você. Me siga no Instagram. Estamos aí começando a trabalhar com o Instagram também. Vamos estar lá postando alguns vídeos para que você também possa estar lá acompanhando. Acompanhe o Instagram da nossa igreja, Igreja Assembleia de Deus Jeová Nissi. Vai lá no YouTube, se inscreva no nosso canal, Pastor Arthur de Barros, nos ajude a dar crescimento lá no canal, visualiza lá os vídeos mais recentes, os mais antigos. Convide seus amigos também para se inscrever no nosso canal. Estamos ali ministrando a palavra pura, a palavra de Deus, tá bom? Sem mistura, até mesmo sem teologizar demais, né? Porque a mensagem do Evangelho ela é simples, descomplicada, porque o interesse de Deus é que venhamos entender a sua palavra e absorver o seu informações e conhecimentos para que possamos ser iluminados na nossa mente. Então não cabe a nós vir aqui complicar as coisas para que ninguém entenda, tá bom? Então Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, paz e graça seja continuamente sobre a sua família, que a bondade e misericórdia te sigam todos os dias da sua vida. Amém? Paz do Senhor a todos.